Nos últimos anos, o mapa geopolítico europeu tem sido palco de mudanças significativas, com uma tensão crescente entre as potências do Ocidente e a Rússia. Nesse cenário, a Polônia emerge como uma figura central, ocupando uma posição estratégica que a coloca no centro das discussões sobre segurança e defesa no continente, o que faz da Polônia uma peça tão vital no tabuleiro da OTAN. Sua localização, aliada a uma história marcada pela resistência e os investimentos crescentes em defesa, tornam o país um bastião contra possíveis avanços da influência russa. A Polônia não é apenas um espectador na nova configuração da segurança europeia. Desde 2014, quando a anexação da Crimeia pela Rússia abalou o equilíbrio regional, Varsóvia tem tomado medidas para fortalecer sua posição. Em 2022, o governo polonês anunciou um aumento histórico no orçamento militar, com metas claras de modernização e expansão de suas forças armadas. Mas essa não é apenas uma questão de investimento financeiro. O país também se consolidou como um ponto-chave para a OTAN, recebendo bases militares e servindo como um corredor logístico vital para a assistência à Ucrânia. Além disso, a geografia coloca a Polônia em uma posição singular, situada na fronteira oriental da OTAN. O país faz limites com a Bielorrússia e Kaliningrado, ambos considerados pontos de tensão com a Rússia. Essa proximidade reforça o papel da Varsóvia como um escudo com a Europa Ocidental, um papel que vem sendo amplamente discutido nos círculos de diplomacia e segurança internacional. É nesse contexto que surge a pergunta central: como a Polônia se transformou nessa fortaleza moderna e o que isso significa para o futuro da Europa? Neste vídeo, vamos explorar essa trajetória, destacando os aspectos históricos, estratégicos e políticos que colocaram o país sob os holofotes globais. Após os eventos que marcaram o início da década de 2010, a Polônia iniciou uma transformação radical em sua política de defesa. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi um alerta que reverberou com força em Varsóvia. Não apenas sobre a Ucrânia, para os poloneses, era um lembrete amargo de uma história marcada pela invasão de grandes potências. O governo polonês, percebendo o potencial de ameaças futuras, começou a investir massivamente em sua capacidade militar. Os números são impressionantes. Entre 2014 e 2024, o orçamento de defesa polonês cresceu mais de 80%, atingindo 4% do PIB, uma das maiores porcentagens entre os países da OTAN. Isso resultou em um esforço contínuo para modernizar equipamentos, comprar sistema de defesa de última geração e aumentar o tamanho das forças armadas. A Polônia adquiriu tanques Leopard 2, sistemas de defesa Patriot e caças F-35. Além disso, programas de treinamento intensivo foram implementados para garantir que as Forças Armadas estivessem prontas para qualquer eventualidade. Entretanto, o que torna essa estratégia ainda mais fascinante é como ela foi integrada à sociedade polonesa. O país lançou programas de treinamento militar para civis, incentivando a formação de uma reserva de cidadãos prontos para agir em caso de conflito. Isso não apenas fortaleceu a defesa territorial, mas também fomentou um senso de unidade nacional, algo crucial em tempos de incerteza. A transformação da Polônia em uma potência regional de defesa foi reconhecida por seus aliados. Oficiais da OTAN frequentemente destacam o país como um exemplo de comprometimento com a segurança coletiva. Para a Polônia, não se trata apenas de cumprir obrigações internacionais, mas de garantir que sua soberania nunca mais seja comprometida. Mas toda essa modernização não ocorre no vácuo. Ao investir em sua defesa, a Polônia também fortaleceu laços políticos e militares que a posicionaram como um ator-chave no cenário europeu. No próximo capítulo, exploraremos como essas alianças moldaram a estratégia polonesa e reforçaram sua posição frente à Rússia. A transformação da Polônia em um dos pilares da defesa europeia não foi realizada de forma isolada. Pelo contrário, ela é fruto de um esforço meticuloso para reforçar alianças estratégicas dentro da OTAN e além. Nos últimos anos, a Polônia emergiu como um dos parceiros mais ativos e confiáveis da aliança, um papel que vai muito além de sua posição geográfica e estratégica. A base dessa relação é a percepção compartilhada de ameaça.
Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Polônia tem se posicionado como uma voz contundente dentro da OTAN, defendendo o aumento da presença militar na Europa Oriental. Em 2017, o país sediou tropas americanas pela primeira vez, como parte de um esforço para dissuadir movimentos agressivos da Rússia. Bases militares em cidades como Poznan e Bialystok tornaram-se símbolos dessa parceria crescente. Além disso, a Polônia tem investido em sua capacidade de operar em conjunto com outros exércitos aliados. Exercícios militares conjuntos, como o Defender Europe, têm sido realizados anualmente, trazendo milhares de soldados de países aliados para treinar em território polonês. Isso não apenas fortalece a prontidão militar, mas também envia uma mensagem clara: a Polônia não está sozinha. No campo diplomático, Varsóvia tem atuado como um elo crucial entre os Estados Unidos e a Europa. Em diversas ocasiões, líderes poloneses pressionaram pela utilidade dentro da OTAN, argumentando que apenas uma aliança coesa poderia fazer frente às ameaças russas. O país tem desempenhado um papel importante na formulação de sanções contra Moscou e no fornecimento de assistência militar à Ucrânia. Entretanto, essas alianças não se limitam ao Ocidente. A Polônia tem fortalecido laços com outros países da região, como os Estados Bálticos, formando uma frente unida no leste da Europa. Essa cooperação regional é vista como essencial para enfrentar os desafios de segurança que compartilham. Mas, com grande visibilidade, vem grandes desafios. No próximo capítulo, examinaremos as tensões crescentes entre a Polônia e a Rússia e como isso molda o cenário geopolítico da Europa. Afinal, o que significa ser a última barreira contra o avanço russo? A relação entre a Polônia e a Rússia sempre foi marcada por uma história complexa, cheia de confrontos e disputas. No entanto, nas últimas décadas, essas tensões atingiram novos patamares. Para a Rússia, a modernização militar e as alianças estratégicas da Polônia são vistas como ameaças diretas. Já para a Polônia, o comportamento agressivo de Moscou é uma lembrança constante de sua vulnerabilidade histórica. Desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia tem intensificado suas operações militares próximas às fronteiras polonesas e exercícios militares russos na região de Kaliningrado, um enclave russo estrategicamente posicionado entre a Polônia e a Lituânia, servem como demonstração de força. Com sistemas de mísseis Iskander apontados para a Europa, Kaliningrado tornou-se um símbolo da tensão latente na região. Além disso, a Rússia recorre a métodos menos convencionais para pressionar a Polônia. Ataques cibernéticos direcionados a instituições governamentais e campanhas de desinformação têm como objetivo desestabilizar o país. Em 2022, por exemplo, a Polônia acusou hackers ligados ao Kremlin de tentar manipular documentos confidenciais para semear dúvidas sobre a liderança polonesa. Por outro lado, a Polônia não hesita em confrontar a Rússia de forma direta. O apoio aberto de Varsóvia à Ucrânia durante a guerra com Moscou é um exemplo claro disso, desde o envio de armas e suprimentos até o acolhimento de milhões de refugiados ucranianos. A Polônia tem se posicionado como um bastião de resistência contra a influência russa. Essa postura tem um custo. Moscou frequentemente acusa a Polônia de ser um peão dos Estados Unidos na Europa, retratando-a como um país que promove a hostilidade entre o Ocidente e o Oriente. Essa narrativa é reforçada por mídias estatais russas, que tentam minar o apoio internacional às políticas polonesas. No entanto, apesar das ameaças e desafios, a Polônia continua a se fortalecer. No próximo capítulo, exploraremos como o país está transformando seu papel defensivo em uma vantagem estratégica e como isso molda sua visão de futuro na Europa. À medida que o cenário geopolítico europeu se transforma, a Polônia emerge como um dos principais pilares da defesa continental. A posição estratégica do país, combinada com seus esforços contínuos de modernização militar, torna-o uma peça-chave no fortalecimento da segurança europeia contra ameaças externas. A aposta polonesa na defesa não é apenas uma questão de sobrevivência, é também uma oportunidade
Deliderar. Varsóvia está investindo em tecnologias de ponta, como sistemas de defesa aérea Patriot, drones de última geração e armamentos produzidos em colaboração com aliados da OTAN. A parceria com os Estados Unidos, por exemplo, resultou na implantação de tropas americanas em solo polonês, além de um sistema avançado de defesa antimísseis, que protege boa parte do continente. Internamente, a Polônia está ampliando seu exército. Em 2023, o governo anunciou planos ambiciosos para dobrar o número de soldados ativos e reservistas até 2035. Isso não apenas aumenta a capacidade de defesa do país, mas também gera empregos e reforça o sentimento de segurança entre os cidadãos. Além da modernização militar, a Polônia está se posicionando como líder diplomático na Europa Central e Oriental. O país é o principal impulsionador da Iniciativa dos Três Mares, um projeto que visa fortalecer a cooperação entre nações situadas entre o Mar Báltico e o Mar Ádrico e o Mar Negro. Esse bloco, que inclui países como Romênia, Hungria e República Tcheca, busca maior independência energética e infraestrutura unificada, reduzindo a dependência de recursos russos. Porém, a transformação da Polônia não está isenta de desafios. Manter um equilíbrio entre a defesa nacional e os compromissos internacionais exige decisões estratégicas complexas. Além disso, a modernização militar requer investimentos contínuos que precisam ser sustentáveis a longo prazo. Mesmo assim, a Polônia se destaca por sua visão de futuro. O país entende que, em um cenário global cada vez mais instável, liderar pelo exemplo é a melhor forma de garantir a segurança coletiva. Essa postura também fortalece sua posição dentro da OTAN e da União Europeia, onde a Polônia frequentemente atua como um elo entre as potências ocidentais e os países da Europa Oriental. No próximo e último capítulo, discutiremos o legado que a Polônia está construindo no cenário global. Será que suas ações hoje a posicionariam como um modelo de resiliência e liderança para o resto do mundo? A trajetória da Polônia no cenário geopolítico global é um testemunho de como a determinação pode transformar um país de fronteira em um pilar estratégico. Mas, além dos aspectos militares e econômicos, o maior legado da Polônia talvez esteja na mensagem que envia ao mundo. A resiliência e a unidade são as maiores armas contra qualquer ameaça. A história polonesa é marcada por lutas pela soberania, desde as invasões e partições nos séculos XVIII e XIX, até as duas guerras mundiais e do domínio soviético durante a Guerra Fria. No entanto, a nação nunca perdeu sua identidade ou o desejo de liberdade. Hoje, com sua posição na linha de frente da OTAN, a Polônia demonstra que uma pequena nação pode ter uma influência desproporcional no cenário global. Mais do que proteger suas próprias fronteiras, a Polônia está moldando o futuro da segurança europeia e indiretamente global. O fortalecimento de alianças, como a cooperação com os Estados Unidos e os países bálticos, não só solidifica sua posição como líder regional, mas também cria um efeito cascata de estabilidade em áreas estratégicas. Além disso, o país está ensinando ao mundo a importância de estar preparado. A modernização militar, a expansão do exército e os investimentos em tecnologia avançada não são apenas medidas defensivas, mas também mensagens de alerta para outros países. A segurança não pode ser negligenciada em tempos de paz aparente. Mas talvez a lição mais significativa que a Polônia oferece seja de que a segurança não se baseia apenas em armas ou exércitos, mas em alianças, diplomacia e unidade. Ao se posicionar como um parceiro confiável dentro da OTAN e um defensor da cooperação regional, a Polônia constrói uma rede de solidariedade que vai muito além de suas fronteiras. No entanto, o futuro não está isento de desafios. Como a Polônia lidará com pressões econômicas e políticas decorrentes de seus investimentos maciços em defesa? Será que conseguirá equilibrar seus interesses nacionais com as demandas da OTAN e da União Europeia? Essas perguntas permanecem, mas até agora a Polônia tem demonstrado uma impressionante capacidade de adaptação e liderança. O mundo está observando. Países pequenos e grandes, democracias consolidadas e emergentes, todos têm algo a aprender com a Polônia. Seu exemplo demonstra que, um mundo de incertezas, a coragem, a preparação e a cooperação são essenciais para enfrentar as adversidades. A Polônia não é apenas uma barreira contra o avanço da Rússia na Europa.
é um símbolo de resistência, resiliência e renovação. Sua jornada ensina que, mesmo em tempos de turbulência, é possível se reinventar e liderar pelo exemplo. Com o legado que está construindo, a Polônia inspira uma nova geração de líderes e nações a enfrentar os desafios globais com determinação e união.